Romanos, tá bom? Pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 9 de Romanos e vamos estar estudando Romanos capítulo 9, 10 e 11. Então é um texto que está bastante ligado a esses três capítulos aqui. Hoje provavelmente nos limitaremos ao capítulo 9. Nós vamos ter uma palavra de oração pedindo a bênção de Deus para nós, amém? Não vamos ler o capítulo agora, a gente vai lendo o capítulo à medida que a gente vai fazendo o estudo. Mas vamos orar pedindo a bênção de Deus para nossa aula, para esse momento aqui, que a palavra do Senhor possa abençoar o nosso coração. Nosso querido Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esta manhã. Sabemos, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E pedimos também a Tua bênção sobre estes momentos de estudo da Tua palavra, sobre os Teus filhos que estão aqui, aqueles que irão chegar. Deus, abençoe as nossas vidas, Pai. Nós pedimos a Tua graça, a Tua iluminação, a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O capítulo 9 de Romanos trata muito sobre a soberania de Deus no plano da salvação, no projeto da salvação. Um escritor de Romanos, Charles Erdman, ele diz que Romanos, capítulo 9, 10 e 11, deve ser lido juntos, como uma unidade. Os três capítulos tratam então tanto da soberania de Deus, como também da responsabilidade humana. E é interessante a gente ver isso na Bíblia Sagrada, a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. De um modo geral, as pessoas têm uma tendência de dar uma ênfase talvez exagerada à soberania de Deus e esquecer da responsabilidade humana. Por outro lado, há pessoas que têm uma tendência de dar grande ênfase à responsabilidade humana e esquecer o lado da soberania de Deus. E não é muito fácil nós permanecermos aqui num equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então esses três capítulos formam o que o teólogo diz uma trilogia, certo? Romanos capítulo 9, 10 e 11. O capítulo 9, ele olha para o passado e mostra a soberania de Deus na eleição divina, Deus elegendo o seu povo. O capítulo 10 vê o presente e aborda então a responsabilidade humana. Já o capítulo 11 vislumbra o futuro e trata da bênção universal. Então o primeiro capítulo, 9, focaliza a eleição, o capítulo 10 focaliza a rejeição e o capítulo 11 focaliza a restauração de todo o povo de Deus. O 9 focalizando então a eleição, o 10 a rejeição e o 11 a restauração de todas as coisas. Então analisaremos hoje então o capítulo 9. E nós vamos destacar aqui no capítulo 9 5 verdades, que elas devem ser realmente, sem dúvida nenhuma, enfatizadas. E nós dividimos o capítulo então do versículo 1 a 5, Paulo está mostrando a tristeza, o pesar que há no seu coração por causa da incredulidade do seu povo, o povo da sua raça, os judeus. Do versículo 6 até o 13, Paulo então está tratando especificamente sobre a questão da eleição. E dos versículos 14 a 18, ele mostra a misericórdia divina e essa decisão do livre-arbítrio de Deus nessa soberania na escolha do seu povo. Depois dos versículos 19 a 29, então Paulo está argumentando sobre essa questão da queixa humana, as pessoas questionando sobre essa questão da misericórdia de Deus. E finalizando o capítulo, dos versículos 30 até 33, Paulo está mostrando a justificação pela fé, que é o único meio
meio de nós alcançarmos a salvação. Então vamos abordar esses 5 pontos aqui. Estou falando rapidamente porque nós vamos demorar em cada um desses pontos. Primeiro, vamos ler esses versículos de 1 a 5 aqui de Romanos, essa tristeza no coração de Paulo pela incredulidade do seu povo, o povo da sua nação, no caso, os judeus. Observa como ele introduz o texto. Ele disse: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, disse Paulo, desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo, às vezes, recebia uma acusação dos judeus, de um judeu traidor. Como ele, sendo um judeu, era um fariseu, que era uma seita bastante rigorosa do judaísmo, foi até mesmo um perseguidor da igreja, conforme a gente vê em Atos capítulo 9, Paulo recebendo autorização do Sinédrio para prender os cristãos, para matar os cristãos, para perseguir os cristãos, mas ele teve aquela experiência gloriosa de conversão a caminho de Damasco, e a vida dele sofre uma mudança radical, e aquele que era um perseguidor da igreja, dos cristãos, então torna-se o maior defensor, o maior propagador da fé cristã, da fé evangélica do Senhor Jesus. Então, para os judeus não cristãos, eles tinham Paulo como um grande traidor, um camarada que não amava o seu próprio povo, a sua própria nação, porque ele abandona aquela fé ortodoxa do farisaísmo, agora e torna-se um cristão e um propagador do evangelho. Então Paulo está mostrando aqui nesse texto que ele continua amando o seu povo. Ele tem grande tristeza, conforme diz o versículo aqui, no seu coração, e testemunhando, diz com ele, o Espírito Santo na minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração a respeito do seu povo. Porque ele mesmo, olha a expressão que ele usa, é muito forte. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Essa expressão anátema é muito forte. A expressão anátema, maldito cortado. Eu mesmo desejava ser cortado dessa própria salvação por amor do seu povo. É impressionante essa expressão, parece muito com aquela declaração de Moisés, quando Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é totalmente rebelde, não tem jeito, eu vou destruir esse povo por causa da sua rebeldia, e eu vou pegar você, Moisés, e de você eu vou criar um novo povo para introduzir na terra da promessa. Lembra a atitude de Moisés? Moisés disse: Senhor, o Senhor pode até riscar o meu nome do livro que escreveste, mas perdoa esse povo. Ele coloca, vamos dizer assim, em jogo a sua própria salvação por amor do seu povo. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa. Eu desejaria ser cortado, eu desejaria ser um maldito, um amaldiçoado, se isso trouxesse a salvação para o meu próprio povo. É o grande amor que ele tem. Então essa acusação que Paulo é um traidor, que Paulo não ama a sua própria nação, que Paulo não ama o seu próprio povo, era uma inverdade. Ele continua amando, só tem que ele entendeu que o único meio de alcançar a salvação é através do Messias, é através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, olha, meus compatriotas, segundo a carne. E ele aqui agora, ele vai declarar no versículo de número 4 e 5, vários dos privilégios dos judeus. É o povo da aliança. Observa aqui esses privilégios que ele vai citar aqui do versículo. São israelitas, interessante essa expressão, israelitas.
é a nação de Israel. Nós sabemos que vem de Jacó, quando Deus muda o nome de Jacó para o nome de Israel, aquele príncipe de Deus, lutou com o anjo do Senhor. Então os judeus são israelitas, sem dúvida nenhuma. Pertence-lhes a adoção. Interessante essa expressão, pertence-lhe a adoção. No Velho Testamento, Israel é chamado filho de Deus. Oséias diz assim: do Egito chamei o meu filho. Então Israel, interessante, usa mais no singular. Do Egito chamei o meu filho. É chamado o filho de Deus. Recebe a nação de Israel no Velho Testamento essa bênção então também da adoção. É o povo da adoção. E também a glória. Interessante essa expressão, a glória. É o povo que Deus manifestou a glória. E essa glória tem dois momentos muito importantes. Primeira manifestação da glória de Deus, quando tira o povo do Egito, e a Bíblia diz que aquela nuvem de glória guiava o povo, tampava o sol, e de noite aquilo transformava-se numa coluna de fogo. Quando o povo chegou à beira do Mar Vermelho e não tinha mais jeito de caminhar, diz que aquela nuvem que estava à frente, a nuvem passa para trás e cria uma barreira entre o povo de Deus e os egípcios que perseguiam o seu povo. Então a glória de Deus manifestou. Mas essa expressão, a glória também, tanto quando construiu o tabernáculo e depois o templo, a Bíblia diz que a nuvem da glória veio sobre aquele tabernáculo. Quando Moisés entrava naquele tabernáculo, a nuvem de glória manifestava. Quando Moisés saía da presença do Senhor, então o rosto dele brilhava, como aconteceu lá no Monte Sinai. Então essa expressão da glória é um povo que Deus manifestou a presença dele de maneira muito visível, de maneira muito poderosa. Isso acontecerá com a segunda vinda de Jesus, quando diz que ele virá com as nuvens representando esta glória. Ele virá com grande poder e grande glória, diz o texto de Mateus capítulo 24. Então Paulo está dizendo sobre esse povo, é o povo da promessa. Eles são israelitas, então a eles pertence-lhes a adoção e também a glória. E as alianças, é o povo da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus confirmou esta aliança com Isaac. Deus confirmou esta aliança também com Israel, com Jacó. E depois essa aliança é confirmada também de maneira gloriosa no Monte Sinai, quando Deus faz esta aliança com o seu povo. Então é o povo não de uma aliança, mas das alianças. Quantas alianças são confirmadas com este povo? A legislação, Deus lhes dá a lei. Moisés é o grande legislador de Israel, quando Deus deu toda a lei, Deus deu toda a instrução para a nação de Israel. E deles o culto e as promessas. Quantas promessas Deus faz a este povo. Então Paulo está mostrando que esse povo é um povo que Deus teve um carinho especial com este povo. É o Israel, era o Israel de Deus, o príncipe de Deus. É o povo que recebe a adoção, chamado de filho de Deus. É o povo do qual Deus manifestou a glória, a nuvem, a sua presença gloriosa. É o povo no qual Deus deu alianças para com este povo. É o povo então que cultuava a Deus, cultuando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nós sabemos que tanto no tabernáculo como no templo não havia imagem de escultura. Eles cultuavam o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Não cultuavam esse Deus numa forma física, numa forma humana ou de qualquer outro animal, mas cultuava realmente o Deus verdadeiro. E quantas são as promessas? E agora no versículo 5, Paulo vai dizer: deles são os patriarcas. Todos os patriarcas, então, são os ancestrais da nação de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos então do patriarca Jacó. Então deles são os patriarcas. E também ele vai terminar, olha que coisa impressionante. E também deles descende o Cristo, Jesus segundo a carne, o qual é sobre todos.
Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então observa aqui, meus queridos irmãos, que Paulo tem realmente muita razão de ter grande dor e grande tristeza no seu coração, de ver este povo, o povo das alianças, o povo da promessa, o povo que experimentou a glória de Deus, a presença de Deus, o povo que cultuava no Velho Testamento o Deus verdadeiro, o povo do qual então deles vieram antes os ancestrais, todos os patriarcas, os grandes homens do Velho Testamento, e ele vai terminar isso aqui dizendo o próprio Jesus segundo a carne. Então ele é descendente de uma judia. Maria sabemos que era uma judia da tribo de Judá. E o pai adotivo de Jesus também, José, era um judeu da tribo também, da tribo de Judá. Então essa é a razão. Paulo está dizendo, eu não sou um traidor. Eu entendo quem é o meu povo. Eu gostaria de ser um separado por amor do meu próprio povo. Se eu pudesse ir para o inferno e salvasse o meu povo, ele vai dizer isso mais para frente, eu estaria pronto a fazer isto. Eu tenho dor, eu tenho pesar no meu coração. Está testemunhando o próprio Espírito Santo e a minha própria consciência do amor que eu tenho. E ele mostra então a razão dessa tristeza do seu coração, por causa de tudo isso que Deus fez para com o seu povo, tudo aquilo que Deus havia feito para a nação de Israel. Mas aqui no versículo de número 9, versículo 6 até 13, então Paulo está tratando sobre a questão da eleição divina. E essa eleição, segundo ele, essa palavra ela não pode falhar. Olha do versículo de número 6 a 9, como Paulo está tratando isso aqui. Olha, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Interessante essa expressão. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Essa palavra Israel, a gente sabe o contexto que deu essa palavra. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E essa mudança ocorre quando ele, desejando a bênção do Senhor, luta com aquele anjo toda noite lá no vale de Jaboque. O anjo disse, o dia está amanhecendo, deixa eu ir embora. Quando Jacó disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Então o anjo toca na coxa de Jacó, fere ali e muda esse nome. O seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceu nesta batalha. Então essa expressão aqui é preciosa quando ele está usando assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Como essa explicação é interessante, e Paulo está fazendo uma distinção, uma diferença entre esses descendentes, vamos dizer, fisicamente de Abraão, e aqueles descendentes, vamos dizer, espiritualmente. Nem todos os filhos de Abraão, ele vai então ser um verdadeiro judeu, vamos dizer, um verdadeiro filho de Abraão. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Nós sabemos que Abraão teve outros filhos, né? Primeiramente, ele teve um filho com a sua serva, com a sua escrava Agar, Ismael. Mas Ismael não entra no povo da aliança, da promessa. Nós sabemos que Abraão teve outra esposa além de Sara, depois da morte de Sara, e teve vários filhos, mas a promessa seria em Isaque. Mas então isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas também deve ser considerado como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então ele está mostrando aqui, nem todos estes judeus, embora são descendentes de Abraão, faz parte então desta aliança do povo da promessa. A eleição divina, ela não é, vamos dizer assim, meritória, ela não é
é uma coisa incondicional, está na soberania de Deus, porque o versículo 10 diz, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Interessante como Paulo está tratando sobre essa questão da eleição divina, essa palavra de Deus, a palavra que não pode falhar. E essa eleição, então, não é uma questão, vamos dizer assim, uma questão genética, simplesmente por ser filho, por ter o sangue de Abraão, ser um descendente de Abraão, porque nem todos os filhos de Abraão fazem parte desta aliança. Os ismaelitas não fazem parte desta aliança aqui, nesse sentido. Os outros filhos de Abraão com aquela mulher, depois que ele ficou viúvo, também não faz parte, mas é em Isaque. Mas depois, então, Isaque casa com Rebeca, e a Rebeca está então grávida, e Isaque orou 20 anos para que sua mulher engravidasse, né? Depois de 20 anos de oração, então Rebeca se engravidou, e quando se engravida, de repente o ventre dela está mexendo demais, e interessante a ideia é que as duas crianças já estavam brigando lá no ventre de Rebeca, né? E ela desesperada vai orar a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Que criança é essa que está no meu ventre, que fica mexendo lá o tempo todo? E Deus disse, olha, não é uma criança, tem duas crianças. Naquela época não tinha esses exames que hoje tornou-se uma coisa tão simples, ver a criança batida do coração, se tem duas crianças, ver isso de maneira tão clara, mas naquela época não tinha esses recursos aí, mas o Senhor já conhece tudo, né? Disse, não é uma criança, tem duas crianças no seu ventre. E vocês lembram que Deus disse para Rebeca? Duas nações. E o que mais? O menor, o mais novo, então, é que vai herdar a bênção, não vai ser o mais velho. Nós sabemos que no Velho Testamento essa questão do primeiro filho, o direito da primogenitura, era algo muito valioso, muito precioso, mas Deus está dizendo, não vai ser o primeiro. Daí Paulo está dizendo, essas crianças, elas não tinham praticado nenhum bem e nenhum mal. Quem vai decidir nesta questão da eleição é o próprio Deus, porque as crianças, né, estavam no ventre da mãe, não tinha praticado bem, não tinha praticado mal algum, então mostrando esta questão da soberania de Deus na eleição do seu povo. E o texto termina dizendo, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Essa expressão aborrecer no Velho Testamento, e que é citado também por Mateus, ela não dá um sentido tão forte como em português. Por exemplo, quando diz aquele que não aborrecer o pai e a mãe por amor de mim, não é digno de mim. Algumas pessoas entendem isso literalmente. Bom, então vou maltratar meu pai, a minha mãe, eu tenho que aborrecer o meu pai e a minha mãe para amar mais ao Senhor Jesus. Tem gente que entende isso de maneira assim literal, mas não é isso, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é o quê? Honrar o pai e a mãe. Essa ideia é uma expressão, é um hebraísmo. Talvez traduzindo de maneira não literal, a ideia melhor seria isso: eu amei mais a Jacó do que Esaú. Aquele que amar mais o seu pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então o aborrecer significa amar menos o pai e amar mais a Deus do que qualquer outra pessoa. Muito interessante a compreensão disso aqui, certo? E quando usa essa expressão, a expressão hebraica, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus, a gente sabe que Deus teve um amor, um cuidado com Esaú, com seus descendentes. A gente pode ver isso na Escritura. Mas o que Paulo está mostrando é essa questão da eleição divina.
E a eleição está nessa soberania de Deus. E a palavra de Deus, ela não pode falhar. E ela nunca falha, sem dúvida nenhuma. E ele está falando de uma eleição, não por uma questão. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando João Batista começou a pregar o arrependimento, e o pessoal for ao batismo de João para ser batizado, confessando seus pecados, vocês lembram a atitude dos descendentes, vamos dizer assim, genético de Abraão? Vocês lembram? Mateus disse, eles pensavam, bom, nós não precisamos arrepender, nós somos judeus, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da promessa, nós somos os descendentes dos patriarcas, nós somos o povo da glória. Então João Batista disse, vocês não fiquem dizendo, nós temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. O machado já está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto digno de arrependimento, o que acontece? Ela é cortada e lançada ao fogo. É o mesmo que Paulo está tratando. Nem todo descendente de Abraão é de fato um filho da promessa, porque é em Isaque, mas também não apenas em Isaque, no filho de Isaque, e não nos filhos de Isaque, porque Isaque tem 2 filhos, mas Esaú então é rejeitado, vamos dizer assim, como povo que não faz parte da promessa. E por que foi rejeitado? A gente pensa, mas por que essa soberania de Deus? Eu gosto muito de pensar na soberania de Deus quando eu penso na presciência de Deus ou na onisciência de Deus. A capacidade que Deus tem, Ele conhece todas as coisas. E nós sabemos que Esaú, segundo a Escritura, ele foi o quê? Ele foi um profano. Ele vendeu as bênçãos espirituais, ele vendeu aquilo que ele tinha de mais sublime, que era o direito da primogenitura. Ele vendeu aquilo por quê, meus queridos irmãos? Vendeu por um prato de sopa vermelha, um ensopado. Chegou de uma caçada com muita fome, Esaú tinha feito aquela comida, Jacó melhor, aquela comida cheirosa, gostosa, e Esaú disse, me dá da comida. Ele disse, não, eu não dou não, eu posso vender. Não, mas conta. Não, eu quero o direito de primogenitura. E a Bíblia diz que ele vendeu o direito de primogenitura, usando a expressão do Velho Testamento, de Hebreus, por um prato de lentilhas. Lentilha. E mais tarde, ele deseja isso aí, ele busca com lágrima, mas não encontrou lugar para arrependimento. Sem dúvida que Deus, na sua soberania, antes das crianças nascerem, Deus já sabia de todas as coisas. Então, essa soberania de Deus, para nós não tem explicação. O porquê? Por que Deus me salvou? Por que Deus não salva outra pessoa? Eu não sei. Não sei, a soberania dele, eu tenho que alegrar na minha salvação, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Agora, Deus sabe todas as coisas. Por isso que o escritor Paulo diz, os que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes. Há um versículo na Bíblia que é muito interessante para a compreensão desta questão da doutrina da predestinação, que é 1 Pedro. Eu vou ler para vocês, eu acho que é o primeiro ou segundo versículo de Pedro, a primeira carta do apóstolo São Pedro. Como esse versículo é importante na compreensão da Escritura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler os 2 primeiros versículos para os irmãos entenderem. Primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro começa a carta dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então, quem são os eleitos? A igreja, o povo de Deus. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora diz, eleito segundo o quê? Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. Eleito segundo a presciência
de Deus Pai. Então, Deus Pai, na sua presciência, a capacidade que Ele tem de conhecer todas as coisas antes que elas aconteçam, Ele elegeu o seu povo, a sua igreja. Isto é algo muito importante nesta compreensão. Então Paulo está tratando aqui sobre essa questão dessa eleição do seu povo, da sua igreja. E essa eleição não vem simplesmente de um descendente, vamos dizer assim, simplesmente físico, mas é um descendente espiritual. Depois dos versículos 14 a 16, Paulo está mostrando a questão da misericórdia divina. E essa misericórdia é uma decisão de sua livre e soberana escolha. Então Deus escolhe isso na sua soberania. Dos versículos 14 a 16, ele mostra a misericórdia divina. Isso não é um merecimento humano, não é pelos méritos humanos. Por quê? Se for pelos méritos humanos, as pessoas podem se vangloriar disso. Mas não, meus queridos irmãos. Olha como ele vai dizer aqui: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele diz: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém? Então, meus queridos irmãos, se estamos servindo a Deus, é simplesmente pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor. É um negócio inexplicável. Teve um querido irmão que já faleceu, e ele teve aqui e deu testemunho. Talvez alguém lembre o nome dele. Ele foi um ator de televisão, de filme, de novela, como? Jesse Valadão. Aquele camarada era um cara terrivelmente depravado, né? Houve um filme dele feito na época do comunismo, aquele que foi proibido, o título do filme, eu nunca vi, mas eu me lembro, houve tanta discussão: toda nudez será castigada. Aquela atriz, interessante, que o pior filme que teve, os dois atores, o Jesse Valadão e a Darlene Glória. Darlene Glória está viva. Os dois se converteram a Cristo Jesus, o Senhor da glória, né? A Darlene Glória se converteu a Cristo há muitos anos, mas aquele camarada era um cara totalmente depravado. Ele ia muito para aqueles programas de televisão para discutir. Naquele momento começava a se aflorar, nos Estados Unidos era forte a questão do movimento feminista. Então ele pegava essas pessoas famosas e ele ia naqueles programas de televisão, Chacrinha, sei lá, tanta coisa da época, discutir. Ele fazia o máximo para denegrir a imagem das mulheres. Ele usava uma argumentação assim, forte naquilo todo, né? Mas era um cara inteligente, por sinal. Mas quando ele deu o testemunho, eu achei interessante. Ele esteve aqui na igreja muitos anos atrás. Ele diz: olha, eu não sei, eu não tenho nenhuma explicação. Como é que eu pude me tornar um cristão? Isso não fazia menor sentido para mim. Não fazia nunca parte dos meus projetos. Me tornar um religioso, e além de tornar um religioso, nem católico, mas me tornar um protestante, tornar um crente, um Bíblia. Isso não fazia parte, né? Não tem explicação. E ele diz: só tem uma explicação: é a misericórdia de Deus, é a soberania de Deus. É que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Você acha que você é crente porque você é mais inteligente do que um parente seu que não é crente? Ou um colega de faculdade seu que nunca se converteu? Ou você acha que você é crente porque você é melhor do que outras pessoas? Eu conheço muitas pessoas que são muito melhores do que eu, mas nunca quiseram se converter. Por que Deus me salvou? Paulo está dizendo: olha, então isso é misericórdia de Deus. Não há nenhuma razão de presunção, não há nenhuma razão de orgulho. É soberania de Deus. Eu disse: é Isaac que vai ser abençoado, a minha descendência. Não é no filho primogênito de Isaac, mas é no segundo, é no Jacó que vai ser abençoado a minha descendência. E nos 12 filhos de Jacó, o
Rúben, que vai ser o mais importante, que é o primogênito, vai ser lá o quarto filho de Lia, é o Judá que vai ser o abençoante, porque Jesus vem da tribo de Judá. Essas coisas, isto é precioso como Paulo está abordando este capítulo aqui, porque ele vai terminar Romanos, esses 3 capítulos, ele vai terminar com o que se diz os teólogos, com a doxologia mais bonita de toda a Bíblia Sagrada, uma glorificação a Deus por esses mistérios, por essas maravilhas do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a única coisa que nós podemos fazer é ser grato a Deus, porque Deus abriu a nossa mente, nosso entendimento para entender a Escritura. Porque no meio de tanta gente Deus nos escolheu, porque que existe tantas nações que nem às vezes ouvem o Evangelho de Cristo Jesus, e você está aqui domingo pela manhã estudando a palavra do Senhor. Esse Deus, isso é graça, isso é misericórdia, Deus usando de misericórdia para com a sua vida e também para com a minha vida. Como isto é precioso, meus queridos irmãos. Deus dá ao homem o que os seus pecados merecem, não de maneira, vamos dizer, arbitrariamente. Olha aqui os versículos de número 16, versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem? E também endurece a quem lhe apraz. E essa é outra expressão: Deus endureceu o coração de Faraó. Mas então, se Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó não tem nenhuma responsabilidade, porque é Deus que endureceu. A ideia é que Faraó tinha um coração duro, presunçoso. Então Deus, para manifestar a sua glória e o seu poder, pega esse homem que tem um coração duro e acaba de endurecer, a ponto de ele ver 10 sinais, prodígios que Deus fez no Egito, e mesmo diante dos 10 sinais, ele continua com o seu coração endurecido. Ele cometia alguma coisa, vinha um juízo, e ele dizia: Moisés, ora para acabar essa praga, essa peste. Então Moisés orava, a praga desaparecia, ele tornava a pecar, a endurecer o seu coração. É um homem totalmente impenitente, é um homem do coração duro, e Deus pode fazer isso. Por isso é muito perigoso quando nós fechamos o coração para Deus, quando nós fechamos o coração para a verdade divina. Porque quando fechamos o coração para a verdade de Deus, há uma possibilidade muito grande de nós abrirmos para o erro, para o engano. Interessante. Deus está dando oportunidade para o mundo, o Evangelho ser pregado a toda criatura. E vai ser o momento que os homens rejeitam. E o Paulo diz: por rejeitarem o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus permite a operação do erro, para eles darem crédito na mentira, porque se deleitaram com ela, com a injustiça. Fechar o coração para Deus, fechar o coração para a verdade de Deus, é abrir uma porta para o engano, para o erro, para a mentira. Por rejeitar o amor da verdade para serem salvos, Deus permite, a expressão, a operação do erro para darem crédito à mentira, meus queridos irmãos. Faraó endurece o coração para Deus, um homem extremamente presunçoso. Então daí Deus pega esse homem, certo? É uma ironia de Deus, para mostrar que Faraó não é coisa nenhuma. Qual é o grande orgulho do Egito? Eu me lembro quando eu era criança, a gente estudando, né? Não tinha nenhuma noção, estudando lá no interior, sobre a África, do grande continente, mas a gente já estudava sobre o rio Egito, um rio muito enorme, me parece ser quase, hoje está questionado isso, mas é o rio mais extenso do mundo, percorre o maior número de quilômetros, hoje é um pouco questionado isso aí, mas é um rio muito importante, e sabemos da importância. E depois eu tive a oportunidade de visitar o Egito. O Egito está num deserto, meus queridos irmãos. O que traz vida ao Egito é o rio Nilo. Quando chove, então transborda as suas ribanceiras e molha então a beira do rio Egito. O rio Nilo produz tanto mantimento, coisa preciosa. A maior riqueza do Egito, a glória do Egito, é o rio Nilo. Vocês lembram a primeira praga que Deus manda, mas que começa a afetar o povo sobre o Egito? É que as águas do Egito se transformam em sangue.
em sangue. E dos peixes, é muito peixe, há um mau cheiro enorme, peixe. Mostrando, olha, toda a glória humana, Deus pode simplesmente dar uma ordem àquilo lá, depois todas aquelas pragas que vieram, e nós sabemos a última praga, a praga da morte dos primogênitos, morrendo o próprio filho de Faraó. Então, Deus pega essa dureza de coração de Faraó e acaba de endurecer, para mostrar ali o seu poder, enquanto ele vai usar de misericórdia. Então esse poder está na soberania do Senhor nosso Deus. Como isto, queridos irmãos, é impressionante nesse texto aqui. Então Deus endurece os endurecidos, e ele, então, a eles dá então o que eles merecem. Não há nenhuma injustiça de Deus. Logo, verso 18, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer, a quem lhe apraz. Eu acho que isso aí deve produzir em nós um grande senso de temor a Deus, de quebrantamento, de humildade. Porque como nós precisamos da graça de Deus, como precisamos de um coração humilde, de um coração quebrantado na presença do Senhor. Não é à toa que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, ou senão os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na religião nossa cristã, não há lugar para jactância, não há lugar para arrogância, não há lugar para presunção. Estamos servindo ao Senhor por causa da sua misericórdia. Deus teve compaixão de todos nós. Isso não é precioso, irmãos? Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. E Paulo está tratando aqui. Então, meus queridos irmãos, não há nenhuma razão para queixa humana. Essa é uma atitude totalmente insolente contra Deus. É o que ele vai tratar aqui dos versículos 19 até o 29. Ele começa do versículo 19 a 21, mostrando que Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com as suas criaturas. Olha aqui, 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus, à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Né? Lembra, Jó discutiu muito com Deus. Mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que aquilo? Faz muitos por quê, mas por quê? Por quê? Ah, se eu pudesse me apresentar diante de Deus, aquela coisa. Quando Deus se apresenta para Jó, Jó fez uns 18 ou 19 por quê. Daí Deus fez para Jó 70 por quê. Jó não pôde responder nenhum. Eu falei como um louco, sensato, agora eu me abomino no pó e na cinza. Quem somos nós, meus queridos irmãos, para discutirmos com Deus dos seus desígnios, dos seus propósitos? Ninguém, meus queridos irmãos, pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem és tu, homem? Somos homem, para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Olha a ilustração que ele usa aqui. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus não pode fazer como o oleiro. Alguém fez aquele vaso ali, ó. Aquele é um vaso de honra. Ele está ali numa mesa, que para nós é a mesa mais sublime do mundo, que é chamado a mesa do Senhor. Ele está ali com flores lindas, eu não sei, me parece que é artificial, mas está bonito, certo? Então é um vaso de honra. Mas o oleiro, hoje isso é feito na indústria, aquilo na época era feito manual, né? Mas o oleiro, ele pode fazer um vaso bonito para colocar, mas ele pode fazer um vaso muito simples para a pessoa colocar papel sujo, certo? Então, cigarro, qualquer coisa. O vaso tem o direito de discutir com o oleiro? Mas por que você não me fez como aquele vaso que está lá? Por que você me fez esse vaso que está aqui para colocar papel, colocar lixo? O vaso tem esse direito, irmãos? Não, Deus está dizendo a mesma coisa. O oleiro é Deus, nós não passamos do vaso. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus foi tão gracioso para você que fez de você um vaso de honra. Amém? Diga assim: pela misericórdia de Deus, eu sou um vaso de honra, mas de muita honra.
tanta honra que não é simplesmente as flores artificiais que está dentro de você, mas é o próprio Espírito de Deus habita em você. É o próprio Deus habitando em você. E Paulo está dizendo, isso é plena misericórdia. Ninguém tem direito de questionar. Deus é o oleiro, nós somos simplesmente o barro. E se Deus usou de misericórdia, é misericórdia, não há razão de nenhuma presunção. Então essa soberania de Deus nessa questão da eleição é algo realmente fantástico, meus queridos irmãos. E ele vai dizer do versículos 20 e 21, Deus tem o controle da vida do homem. E o homem, meus queridos irmãos, não vai ter controle de Deus de jeito nenhum. Olha, o versículo 20, 21 diz assim, ou não tem, o versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para perdição, aqueles que não recebem a graça de Deus, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Aos que de antemão ele conheceu, a esses também ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele é glorificado, tanto na salvação dos chamados eleitos, quanto na condenação daqueles que rejeitam a graça de Deus, rejeitam a salvação do Senhor nosso Deus. Deus, por sua graça, nos dá, meus queridos irmãos, o que nós não merecemos. É o que vai dizer o versículo 24 a 26, né? Os quais somos nós, esse que alcança a graça, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A igreja, essa é outra coisa interessante quando se trata muito sobre doutrina de eleição e de predestinação. Quase todas as vezes ela vem não no singular, vem no plural. A predestinação está falando em dezenas dos textos sobre a predestinação da igreja, do povo de Deus, não de uma predestinação do indivíduo. Alguns textos sim, mas poucos. Então a igreja, ela é a eleita de Deus. Quando Paulo disse, Pedro diz, vós porém sois, olha a expressão, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é eleita por Deus. A igreja é o povo predestinado de Deus. A igreja é o sacerdócio real. A igreja hoje é a nação santa. Agora, esta igreja, ela se compõe simplesmente de gentios? Não. A igreja se compõe, por exemplo, vamos pensar no primeiro século. Pega os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Qual a nacionalidade daqueles apóstolos? Todos eram judeus. Todos eram judeus. Todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, que era grego, cidadão grego, todos os escritores do Novo Testamento também são judeus. Deus quebrou aquela parede de separação entre judeus e gentios. A igreja é composta de todos os eleitos. Quem são esses eleitos de Deus? A igreja do Senhor, composta de judeus e gentios, de todos que recebem a graça de Deus, certo? Então todos fazem parte. Deus rejeitou o seu povo? Não, Paulo diz, é um remanescente. Como nos dias de Elias, quando Elias disse, só eu fiquei, mataram os teus profetas, Deus diz, Elias, você está equivocado. Tem 7.000 judeus aqui em Israel que não se dobraram os seus joelhos diante de Baal. Paulo diz também, hoje há um grupo de eleitos segundo esta graça em Cristo Jesus. Deus não rejeitou, porque o verdadeiro descendente de Abraão não é, meus queridos irmãos, esse descendente genético, é o descendente segundo a fé, é os que andam nos caminhos, nos trilhos de Abraão. Como é precioso essa explicação do apóstolo
apóstolo São Paulo aqui. Então Deus escolhe por sua graça para a salvação esse remanescente. Versículo de número 27 até o 29 diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então Deus usando esta misericórdia, Deus está dizendo, Paulo está dizendo: olha, eu gostaria que todos os descendentes de Abraão, todo o meu povo fosse salvo. Se isso fosse possível, eu estaria pronto a ser cortado, a ser um anátema para a salvação do meu povo. Eu não deixei de amar o meu povo, eu não deixei de ter carinho para o meu povo, mas essa salvação de Deus está em Cristo Jesus. O verdadeiro descendente de Abraão não é aquele que é fisicamente, mas é aquele que é espiritualmente, que anda nos caminhos, nos trilhos de Abraão. O caminho desta fé, desta confiança maravilhosa no Senhor nosso Deus. Daí ele não podia terminar o texto, o capítulo, de maneira diferente. Ele vai tratar sobre a justificação pela fé, mostrando que esse é o único meio de salvação, meus queridos irmãos. E ele apresenta aqui nos versículos 30 a 33, três verdades importantes acerca da justificação. Justificação que nós já tratamos muito no capítulo, principalmente 3 de Romanos, no capítulo 4, capítulo 5, nós gastamos muito tempo tratando isso aqui. No versículo 30 e 31, ele vai mostrar essa descrição da justificação. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre de quê? Da fé. E Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Qual o grande problema? Os gentios que não buscavam nada, de repente ouve essa mensagem da salvação, a justificação pela fé, apropria. E os judeus que estão buscando uma justificação pela obediência da lei, então eles se estribam na lei e rejeitam essa justificação que vem pela fé. E não tem outro meio, meus queridos irmãos, porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Não são pelas nossas obras, mas é simplesmente o crer nessa graça, nessa misericórdia maravilhosa do Senhor nosso Deus. E ainda ele vai mostrar essa explicação aqui nesses versículos 32, 33. Israel está buscando isso pela prática da lei, pela obediência da lei. Então não entendeu o propósito da lei, porque o fim da lei é Cristo, é mostrar que nós somos pecadores, mas eles estavam tentando se justificar, ou ser justificado pela obediência à lei, enquanto que a igreja vai por esta fé. Daí o versículo 30 e 33, olha que coisa preciosa. 32 diz por quê? Por quê? Porque não decorreu da fé, por isso vocês não alcançaram. E sim como de suas obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é a pedra, meus queridos irmãos? Cristo Jesus é a pedra. Eis que coloco, diz o texto, em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem crê em Cristo, então não será confundido, mas aquele que não crê, tropeça nesta pedra, então ele é esbagaçado, ele é destruído, não há esperança de salvação. Então, meus queridos irmãos, este capítulo é precioso, Paulo mostrando essa questão dessa soberania de Deus no propósito da salvação do seu povo. É graça, é misericórdia. Amém? Deus teve compaixão de nós. Eu me converti a Cristo jovem, 19, 18 anos, mas eu me lembro quando meu irmão, ninguém na família era evangélico, e ele se converteu, e converteu numa igreja presbiteriana que estava passando por um grande avivamento espiritual em Goiânia. E a igreja presbiteriana batiza as pessoas por aspersão, não é imersão. E a igreja presbiteriana, então, passando por aquele avivamento, resolveu batizar os irmãos por imersão.
mas eles não tinham, a igreja deles não tinha o batistério como nós temos. Então eu me lembro que eles pediram o batistério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá em Campinas, para fazer o batismo. E o meu irmão fazia parte desse batismo. Ele me convidou. A igreja estava repleta, lotadíssima, tanto de presbiterianos que estavam lá para ser batizados, como dos irmãos da Assembleia de Deus, felizes dos presbiterianos agora aceitaram o poder do Espírito Santo. E o culto, hoje a Assembleia de Deus está mais calma, mas há 40 anos, 50 anos, você entrava num culto da Assembleia de Deus, mas era um barulhão, meu irmão, de glória a Deus, e era muito gostoso. Esse barulho não me incomoda, nunca me incomodou. Eu gosto desse barulho de pessoas dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, línguas estranhas, nada disso me incomoda, certo? Eu acho. Mas a primeira vez que eu entrei na igreja e eu vi aquilo, o povo naquele glória a Deus, mas que negócio louco, estranho. De repente as pessoas começam com aquele roupão para ser batizado. Eu achei estranho aqueles homens com aquela beca lá. Falei, mas que coisa ridícula. Daí de repente vem meu irmão, um jovenzinho de 17 anos para ser batizado lá com aquilo. Eu disse, meu Deus, mas que coisa estranha, que coisa horrível. Eu achei feio aquilo, não achei bonito. E meu irmão terminou de ser batizado e eu saí. Eu morava mais ou menos 1 quilômetro desta igreja, eu morava em Campinas. E eu fui, isso era umas 10 e pouco da noite. E eu fui pensando assim, meu Deus, coitado do meu irmão. Eu senti um pesar no meu coração, disse, como é que meu irmão foi cair num negócio desse? E eu disse para mim mesmo, nisso aí eu nunca caio. Nisso aí. Eu falei comigo mesmo, nisso aí eu nunca entro. Deus me livre. Que coisa impressionante. 6 meses depois estava eu lá com o roupão sendo batizado. Não era nem na igreja, foi num córrego lá em Goiânia, lá, não sei nem se o córrego era poluído. Naquela época eu acho que não era muito poluído não. Mas meus queridos irmãos, não fazia parte do meu projeto. Deus me salvou, foi misericórdia dele. Amém? Talvez alguns aqui nasceram numa família evangélica, já foi doutrinado, tudo. Mas mesmo assim, quantos que nascem numa família evangélica e não ficam no evangelho? Se você está, é por misericórdia de Deus. É graça, é o que Paulo está tratando. Sobre essa questão da soberania de Deus, na questão da eleição, da salvação. Como o nosso querido Cafajeste que esteve aqui, ele tinha esse apelido de Cafajeste, né? Ele não sabe explicar por que ele se tornou um crente. E morreu crente, graças a Deus. Eu também não sei explicar, ninguém sabe. Paulo está dizendo, é pura misericórdia de Deus. Ele é o oleiro, eu sou o barro não pode discutir com o oleiro, porque faz um vaso de honra e outro de desonra. Se Deus quis fazer um vaso de honra, é misericórdia dele. Amém? Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, na eleição, na salvação do Teu povo, Senhor. Não temos explicação. E a única coisa que podemos dizer com Paulo é a Tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor nos deu essa graça de crermos na pedra que o Senhor colocou em Sião, a pedra angular, a pedra de esquina, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.